Amados, Ruth capítulo 2, versículo 2, temos aí tratado bastante nesse capítulo em si. A primeira mensagem foi sobre Boaz, um tipo de Cristo, depois Boaz, um homem de valor, depois Ruth, uma mulher de fibra, e depois, e agora Noemi, uma mulher restaurada. Nós vamos ver como se deu a restauração dessa mulher. É pouco falado, dessa restauração, mas é interessante esse texto. Versículo 2 e depois o versículo 18. Todos acharam? Deixa eu conferir aqui, porque em uma parte está um versículo e na outra está um outro versículo diferente. Só para não dar problema. Isso. É 2 e depois 18 em diante. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, ou seja, Noemi disse para Ruth: vai, minha filha. Tipo assim, vai. Versículo 18. E tomou-o, ou seja, depois de um dia de trabalho nos campos de Boaz, depois de toda uma colheita que Ruth fez nesse campo, e tomou-o, ou seja, tomou 20 quilos de trigo, colocou nas costas e veio à cidade. E viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejava depois de fartar-se. Ou seja, Ruth levou a marmita para a sogra. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, versículo 20: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Noemi: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, minha filha, que saiais com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amados, o capítulo 1 desse livro, do livro de Ruth, termina com Noemi dizendo que Deus lhe havia feito muito, mas muito mal. Se você ler o final do capítulo 1, essa é a declaração de Noemi. Ela disse que havia saído de Belém cheia, mas agora estava voltando vazia, falida, sem marido, sem filhos, sem bens, e com uma nora, uma pochete do lado. O capítulo 2 começa com a mesma Noemi sendo, eu entendo, sendo indiferente para com Ruth, a sua nora. Isso porque Ruth teve o quê? A iniciativa de ir colher espigas. Ela tomou uma atitude: eu não vou ficar parada. Se nós ficarmos aqui sentados, nós vamos morrer de fome, Ela, antes de ir, porém, ela fez um pedido para sua sogra. Ela falou assim: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Só que Noemi, de maneira, eu entendo, indiferente, ela disse o seguinte: vai, minha filha, vai, tipo assim, tô nem aí, vai colher. No entanto, o capítulo 2 muda o cenário. Nós vemos Noemi restaurada, depois que ela vê o quê? A mão de Deus sobre a vida de Ruth, e por que não dizer, depois de ver a mão de Deus sobre a sua própria vida, Deus enviando a provisão. E nós vamos estar analisando, queridos, essas circunstâncias na vida de Noemi.
Primeiro, nós vamos ver Noemi, uma mulher deprimida. Inicialmente, ela está deprimida, ela está cabisbaixo. É o que está no versículo 2 aí. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir aos campos e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse simplesmente: vai, minha filha. Eu fico imaginando, a gente tem que estar, tem que ter uma mente um pouco criativa. Esse vai, minha filha, de maneira triste. Vai que der certo, talvez dê certo. Vai, pode ir. Meia jururu, meia cabisbaixo. Até aqui, Noemi, encontramos uma Noemi amargurada com a vida. Ela saiu de Moabe, está em Belém, mas ainda está para baixo. Está frustrada, está apática, indiferente. Irmãos, as tragédias foram se acumulando na vida dessa mulher ao longo dos anos e acabaram azedando o seu coração. Vale lembrar que ela havia saído de Belém com o marido, com 2 filhos, e foi em direção a Moabe, porém, em Moabe, repetindo, é bom frisar, ela perdeu os filhos, o marido, os bens, e por que não dizer, ela perdeu a alegria de viver. Perdeu a alegria de viver. Depois de 10 anos, ela volta para Belém, e ao saber o que Deus já havia feito no meio do povo, ela tem aí um vislumbre. Opa, vai mudar a situação. Para ela, Deus havia matado seus filhos e seu marido. Ela era uma mulher frustrada ainda com o passado. Agora, no versículo que lemos, encontramos mais uma vez 2 mulheres viúvas, Ruth e Noemi. Ruth pede para a sogra ir colher espigas, e a sogra diz: vai. Essa resposta de Noemi, queridos, como eu disse, na minha opinião, revela melancolia, revela desesperança, revela tristeza. Aqui nós vemos uma Noemi ainda desanimada, frustrada, sem forças para se levantar. Até porque, observe detalhe, ela não foi com a sua sogra colher espigas. Ela diz: vai, mas ela também não foi, ela ficou. E pelo que tudo indica, Noemi não era inválida. Noemi não era paralítica. Noemi não era uma pessoa defeituosa. Até porque ela saiu lá de Moabe e voltou para Belém. 50 quilômetros, no mínimo, andando. Porém, podemos sugerir que a doença de Noemi não estava no físico, mas na alma. Ela estava bem fisicamente, mas paralisada espiritualmente. Ela estava sem ânimo, sem forças, sem alegria de viver. E, cá para nós, se não vigiarmos, corremos o mesmo risco, corremos o mesmo perigo de deixar que isso aconteça conosco. Os problemas da vida, queridos, podem azedar o nosso coração, a nossa alma, roubar os nossos sonhos e, por que não dizer, liquidar com as nossas esperanças, as dívidas, as enfermidades, os problemas conjugais ou problemas com filhos, problemas no trabalho, podem sim amargurar a nossa alma e nos levar a desesperar da própria vida. E eu posso até sugerir que mesmo nesse contexto aqui de Noemi, que ela estava com depressão, ela estava deprimida, ela estava atingida pela doença do século, que é chamada de depressão. A depressão, via de regra, ela é desencadeada por circunstâncias que nos sobrevêm e tiram o leme da vida das nossas mãos. Por exemplo, uma perda, um relacionamento rompido, uma doença, um sonho não realizado, um amor não correspondido, um divórcio traumático, um luto na família. Tudo isso faz ou pode ser um gatilho para a depressão na vida de uma pessoa. No caso de Noemi, uma série de fatores tiraram o seu chão e afligiram a sua alma. Noemi sofreu perdas e mais perdas em sua vida, queridos. E eu repito, isso azedou o coração dessa mulher. Edmeia Williams define depressão como uma doença que começa com uma leve ausência de prazeres e estende até o mais profundo estado de desânimo, na qual a pessoa só deseja a morte.
E isso é triste. Isso é preocupante. A depressão faz com que a pessoa olhe para a vida com óculos escuros, tudo nublado, nada vai bem, tudo vai mal. A vida fica sem graça, sem cor. Uma pessoa depressiva, queridos, ela não tem forças para se levantar, para reagir, para caminhar. Sintomas da depressão podem ser definidos como tristeza profunda, sentimento de inferioridade, cansaço fora do normal, sensação constante de incapacidade, pessimismo em relação à vida e às pessoas, falta de coragem para reagir aos desafios da vida, falta de apetite, dor de cabeça, melancolia e, às vezes, em graus extremos, desejos suicidas. E isso é uma realidade do nosso dia a dia, infelizmente. George Brown diz que a depressão é uma reação a uma perda passada, enquanto que a ansiedade é uma reação a uma perda futura. É uma preocupação com relação ao futuro. John White, ele diz que nem todos os doentes usam a palavra depressão para expressar o que sentem. Podem dizer coisas como: estou desanimado, estou abatido, tenho vontade de desistir de tudo, sinto-me derrotado, já não consigo mais orar. Para mim, Deus não é real. Minhas orações não passam do teto. Sinto-me como se fosse um fracasso total. Você já se sentiu assim? Vou nem pedir para levantar a mão, porque eu teria que levantar a mão também. Eu já me senti muitas vezes assim. Não sei se foi depressão, mas foi horrível e é horrível. Muitos servos de Deus do passado também sentiram-se assim. E eu não estou dizendo que isso é um pecado, queridos. Isso pode ser uma doença que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, de aconselhamento. E isso também não é demônio, como muitos da teologia da prosperidade apregoam. Se você está depressivo, é um demônio, é um ataque satânico. Pode ser, mas nem sempre é. Elias, por exemplo, depois de orar e ver o fogo do céu cair, ver milagres tremendos, a Bíblia diz que ele se escondeu por causa da ameaça de Jezabel, ficou com medo, ele se isolou, não comeu e pediu para si a morte. É um quadro de depressão, literalmente na vida de um homem de Deus. E como que Deus restaurou ele? Enviou um anjo, o anjo levou um banquete para ele, comida, se alimentou. E Deus fez grandes coisas através de Elias. Jonas também, depois de pregar em Nínive e ver que toda a cidade havia se convertido, ele ficou frustrado porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Ele queria que Deus matasse aquele povo porque era realmente um povo muito violento. E ele ficou literalmente frustrado. E isso desencadeou o quê? Uma tristeza profunda em sua alma. E ele também pediu a morte. Ele não atentou contra a própria vida, assim como Elias também não. Mas eles pediram assim, pediram a morte a Deus. E há casos na história também, queridos, de pessoas que passaram por depressão. Por exemplo, John Bunyan, ele ficou 12 anos preso por pregar a palavra de Deus. 12 anos encarcerados. E da janela da prisão ele via sua filha, adolescente, pedindo esmolas para sobreviver. E ele não podia fazer nada em relação a isso. E isso desencadeou nele muita tristeza, muita angústia, depressão, que foi vencida através da oração, do clamor, do jejum, da consagração. E mesmo em meio à prisão, a momentos adversos, ele escreveu O Peregrino, que depois da Bíblia é o livro mais lido e vendido do mundo. Ele passou também por isso. Se você se sente muitas vezes um fracassado, um derrotado, deprimido, homens passaram por isso e venceram. E se eles venceram, você vai vencer também em nome de Jesus. E nós vamos ver que Noemi também venceu. E o que falar de David Brenner, um jovem missionário do século XVIII? Ele se embrenhava pelas matas americanas para pregar aos índios peles vermelhas que eram canibais. E sofreu imensas ameaças de morte.
e às vezes era tão difícil o ministério, que tinha dias que ele ficava literalmente abatido, deprimido, desanimado com a obra. Isso levava ele a uma tristeza profunda, mas não demorou muito, Deus começou a se manifestar, e pessoas, índios, começaram a se converter, e um grande mover de Deus aconteceu, e isso restaurou a vida desse homem, chamado David Brenner. Morreu novo, com 29 anos de idade, de tuberculose, mas deixou um legado de fé e amor que perdura até os dias de hoje. O que falar de William Cowper, que foi um poeta inglês, escritor de vários hinos, até hoje cantados na igreja. Esse homem, ele era tão depressivo, queridos, tão depressivo, que ele chegou a tentar o suicídio várias vezes. E era cristão. E tentou. E a situação era tão alarmante que ele precisava ter sempre um amigo por perto nos momentos de crise. Alguém do seu lado, para que ele não fizesse uma bobagem. Certa feita ele escreveu o seguinte: eu, nutrido de discernimento, num túmulo de carne, estou enterrado acima do chão. Olha que declaração. Estava totalmente deprimido. Ele lutou contra a depressão até o fim da vida e venceu, para a glória de Deus. Andreu Salomão é um outro cidadão que enfrentou crises profundas de depressão, depois de ver a sua própria mãe se matar, com dose letal de remédio. Ele dá alguns conselhos, porque ele venceu a depressão. Ele dá alguns conselhos àqueles que estão sufocados pelas garras dessa doença. Primeiro, ele diz: ouça as pessoas que amam você. Segundo, acredite que vale a pena viver por elas, mesmo que você não acredite nisso. Busque lembranças que a depressão afasta. Busque lembranças, coisas do passado que vão te reanimar. E isso lhe fará bem, mesmo que cada passo pese 1 tonelada. Coma, mesmo quando sente repugnância pela comida. Seja razoável consigo mesmo, quando você tiver perdido a razão. Irmãos, esses conselhos parecem bobos, mas o caminho mais curto para sair da depressão é não gostar e não se acostumar com ela. Não ceder, não se acomodar, não se acovardar, não depor as armas. Então bloqueie os terríveis pensamentos que lhe invadem a sua alma. Clame por socorro, clame pelo sangue de Jesus. E acima de tudo, se você está como Noemi, sem forças para se levantar, se reanime no Senhor. É Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Traga à sua lembrança aquilo que lhe dá esperança. Lembra de Davi? Quando ele voltou para a sua cidade, juntamente com seus soldados, ele encontrou a sua cidade de Ziclag toda em cinzas. Um caos, uma situação deplorável. Os soldados ficaram tão desesperados, diz a Bíblia, que choraram até acabar suas forças. E mais, os soldados de Davi estavam pensando em apedrejar Davi. Davi era o pastor deles, era o rei. Não era rei ainda, mas era aquele que estava na liderança. E quando alguma coisa vai mal, quem é o culpado? É aquele que está na frente da guerra. E a Bíblia diz que Davi, diante daquele quadro tenebroso, ele muito se angustiou. Ele ficou extremamente abatido, triste, amargurado. Porém, queridos, ele não se entregou aos seus sentimentos momentâneos. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, versículo 6, que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Outra versão diz que ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Como se deu isso? Como ele se fortaleceu? Orando, buscando a face de Deus. A Bíblia diz que ele consultou a Deus sobre o que ele deveria fazer diante daquela situação, daquele quadro, se ele deveria ir ou não atrás dos amalequitas que havia sequestrado suas esposas, seus filhos e tudo mais. Deus respondeu que ele deveria ir.
E mais, que ele teria sucesso em sua empreitada. E a Bíblia diz que Davi foi e trouxe de volta tudo aquilo que o inimigo tinha levado. Ele venceu, porque primeiro ele orou, ele clamou, ele não se entregou àquele momento de angústia. O mesmo aconteceu com Noemi, como nós vamos ver no segundo ponto. Noemi, uma mulher restaurada. Olha comigo no versículo 18, que lemos no início. E tomou, se referindo aí a Ruth, tomou um saco de cevada e veio à cidade e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejava depois de fartar-se. Ou seja, quando Ruth estava lá nos campos de Boaz, ela foi convidada para o almoço, ela comeu e guardou uma porção para sua sogra. E quando a sogra viu o saco de alimento nas costas de Ruth, e viu também uma marmita deliciosa que Ruth tinha trazido, ela se reanimou. Ela viu que Deus não havia se esquecido dela, queridos. Noemi já estava desacreditada da vida, como já vimos. Ela estava vivendo por viver. A vida era sem graça, sem cor, sem alegria, ela não tinha chão. O texto aqui não diz, mas provavelmente ela poderia estar com fome. Ruth tinha se alimentado, mas provavelmente ela veio sem nada. Provavelmente estava com fome, não podemos afirmar, porém, quando Ruth volta à tarde com um saco de cevada nas costas e uma deliciosa marmita nas mãos, Noemi é restaurada. Parece que agora a ficha cai. E ela vê que Deus não havia se esquecido dela. Não só, amados, a questão financeira, não só a questão do milagre em si ali, mas o cuidado, o detalhe de Deus na vida dela. Seu pessimismo doentio é curado ao ver a doce providência divina sorrindo de volta para ela. Quando vemos, amados, Deus intervindo em nossa vida, as nuvens de depressão, elas são afastadas. Quando somos curados no corpo ou na alma, somos vivificados. Eu, quando estou para baixo, eu procuro lembrar do que Deus já fez na minha vida. Eu procuro lembrar do carro que passou na minha cabeça e não esmagou. Eu procuro lembrar da cura, que já tive várias. Eu procuro lembrar de intervenções de Deus. Isso é um antídoto contra a malignidade, contra as tentações do diabo. Quando recebemos respostas às nossas orações, nós também somos encorajados. Quando somos visitados pelo Espírito Santo, também somos avivados. O texto não diz que Noemi viu o que Ruth havia colhido e a marmita que havia trazido. Quando ela viu, ela louvou a Deus, quando ela viu aquele milagre. Eu não sei, queridos, como foi o dia de Noemi nesse contexto. Início do dia, Ruth fala com ela que ia colher. E depois, no fim do dia, já aparece a Noemi, vendo o milagre. Talvez, nesse inteirinho, ela devia estar orando, ela devia estar clamando a Deus, pedindo uma intervenção. A Bíblia não diz. Mas houve uma mudança drástica na vida dessa mulher. E mais, no versículo 19, ela disse o seguinte a Ruth: bendito seja aquele que te reconheceu. Irmãos, aqui ela abençoou Boaz. Bendito é ele. Essa mudança é interessante, pois no final do capítulo 1, Noemi estava o quê? Amargurada com a vida e desgostosa com as pessoas, com Deus, com todo mundo. Estava culpando a Deus por suas perdas e choramingando com as suas vizinhas. Aquela ali não é Noemi? Eu não me chamo de Noemi, meu nome é Mara. Eu sou uma mulher amargurada. No início do capítulo 2, quando Ruth pede permissão para colher espigas, ela diz simplesmente: vai, minha filha, vai. Não deu nem um incentivo para a menina. Não falou assim: não, vai que eu vou estar aqui orando por você, Deus vai na frente. Não falou nada. Porém, agora vemos uma Noemi diferente, restaurada, com uma palavra de louvor nos seus lábios, queridos. E disse Ruth no versículo 9: bendito aquele que te reconheceu. E no versículo 20,
ela abençoou Boaz dizendo: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Ou seja, ela não apenas abençoou o benfeitor de Ruth, como também bendisse ao Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele a quem ela tinha como inimigo, ou pensava que Deus fosse o inimigo dela. Mudou a circunstância. Agora ela é uma mulher totalmente restaurada. Ela passou da condição de amargurada para a condição de abençoadora. Que grande mudança no coração dessa viúva aflita. E como nós precisamos dessas mudanças na nossa vida também, queridos. O espírito de Noemi reviveu diante do sucesso de Ruth. Ela percebe que o que estava acontecendo era muito mais do que o simples esforço da sua nora. O que estava acontecendo era uma intervenção, era o agir soberano de um Deus que cuida de nós. Deus usou Ruth para converter a amargura de Noemi em gratidão, sua incredulidade em fé e o seu desespero em esperança. Uma pessoa que confia no Senhor, uma pessoa que segue a sua vontade, pode transformar uma situação de derrota em vitória. Então não desista de lutar, não desista de viver, não desista da vida por nada. Terceiro, Noemi, uma mulher cheia de esperança. Versículo 20, então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele, ou seja, Boaz do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Quero lembrar que esse capítulo começa com uma Noemi indiferente. Depois ela é restaurada. E agora uma nova esperança ressurge no horizonte da sua vida. E o motivo dessa nova esperança para Noemi foi um homem chamado Boaz. Um homem que era poderoso, rico, influente e um parente com condições de resgatar a família, de restituir tudo aquilo que eles haviam perdido. E nós vamos ver isso nas próximas mensagens, se assim Deus nos permitir. E quando Noemi soube do cuidado dele para com Ruth e de como ele quis Ruth por perto dele, reconheceu nele o resgatador. E mais, como diz Warren Wiersbe, para Noemi, o fato de Boaz insistir para que Ruth ficasse perto dos servos dele no campo era prova de que o parente do marido estava fazendo planos nos quais ela e a nora faziam parte. Da mesma maneira, queridos, nós, os que cremos em Cristo Jesus, devemos nos alegrar na esperança. Quando pensamos em quem Jesus é, quando pensamos no que Ele fez e naquilo que a Sua palavra nos promete, não há motivo algum para nos entregarmos ao desespero, à angústia, à preocupação extrema. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu por nós e agora intercede por nós nos céus. E em Sua palavra Ele nos deu preciosas e muito grandes promessas, como diz 2 Pedro 1,4, e promessas que nunca falham, nunca caducam. Então, não importa como você esteja se sentindo hoje, não importa quão difícil seja a sua situação agora, ainda pode se alegrar na esperança, se depositar toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança em Cristo Jesus. O conferencista agnóstico norte-americano chamado Robert Ingerson, ele chamou a esperança de única mentirosa universal, única mentira universal que nunca perde a reputação de ser verdadeira. Ele chamava a esperança de uma mentira, de uma ilusão. Só que ele era um agnóstico, quase que um ateu. Porém, o falecido Norman Consin, editor de uma revista muito populosa, americana, cristã, que sobreviveu de modo miraculoso a uma doença quase incurável e também a um ataque cardíaco fulminante, ele discorda desse agnóstico. Ele diz o seguinte, ele escreveu que o corpo humano sofre grande atração em direção à esperança. Por isso, a esperança do paciente
é a arma secreta do médico e o ingrediente escondido na fórmula de qualquer remédio. Em seu trabalho com pacientes da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, Calkins provou como a esperança tem o poder de mudar a vida das pessoas. Para o cristão, diz ele, a esperança não é um sentimento superficial decorrente de fantasias otimistas, do tipo, espero que tudo dê certo. Antes, é uma segurança interior, cheio de regozijo e de confiança, ao crermos nas promessas de Deus e encararmos o futuro com a ajuda do Senhor. Concluindo finalmente, precisamos, amados, tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los no Senhor. E isso serve para mim, serve para você. Precisamos, no geral, parar de lamentar e começar a bendizer. Precisamos olhar para a vida na perspectiva de Deus e para a glória de Deus. Amém? Se reanime no Senhor. Não se entregue, não entregue os pontos, não chute o pau da barraca, como diz o ditado, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé.